Bom, na resolução dessa primeira questão da lista de exercício, né, que o enunciado pede, né, que a gente determine as saídas keys dos flip-flops abaixo, né, e a borda é de descida, né. Esse flip-flop aqui, no caso, é do tipo D, tá. O procedimento é o seguinte: a gente deve determinar o estado atual da saída Q, né, que é o Q atual. Depois, obter o valor da entrada de dados D durante a borda de descida do sinal de clock, né, entradas D, né. Verifique o estado atual da entrada de clock, CLK, né. A gente deve certificar, né, de que ele esteja em nível alto antes da borda de descida, né. Quando ocorrer a borda de descida do clock, né, CLK, aqui, né, o CLK, a gente deve atualizar a saída aqui com o valor da entrada de dados D, né. Atualizar a saída. Após a borda de descida, a gente deve manter a entrada de dados D e a entrada do clock, né, CLK, estáveis até a próxima borda de descida para que a saída aqui não seja alterada, né. Na resolução da segunda questão, né, que ele pede para determinar a forma das ondas, a forma de onda das saídas dos circuitos abaixo, né. A gente tem um flip-flop JK, né. Assim, resumindo, né, a forma de onda da saída do flip-flop JK, né, ela depende das combinações das entradas J e K e do estado das entradas preset e clear, né. Então, assim, em diferentes cenários, né, a gente tem, por exemplo, se o preset, né, a entrada preset foi igual a 0, entrada clear, né, foi igual a 1, né, a saída do flip-flop JK vai ser forçada a um estado lógico alto, no caso 1, né. Se o preset for 1, por exemplo, e o clear for 0, a saída do flip-flop, né, vai ser forçada a um estado lógico baixo, né, que é 0. Se o preset for 0 e o clear for 0, né, as entradas preset e clear estão desativadas, né? E o comportamento do flip-flop, né, JK, ele depende das entradas J e K. Então a forma de onda, né, vai depender do valor inicial das entradas J e K e das mudanças subsequentes, né? E se o preset for 1 e o clear também for 1, né, essa combinação não é uma configuração válida. Então, tipo, as entradas preset e clear não podem ser ativas simultaneamente em nível lógico alto, certo? Continuando na questão 2, né, agora com flip-flop, né, tipo T, com borda de descida, né, esse tipo de flip-flop, né, a mudança de estado dele, né, só vai ocorrer quando uma borda de descida é detectada no sinal de clock, né. O que quer dizer isso, né? Que a saída do flip-flop só vai mudar, né, quando tiver uma transição, né, de alta para baixa, né, no caso na borda, né, de alto para baixo, na borda de descida, na borda em si, né, no sinal de clock. E no caso essa forma de onda vai depender, né, justamente na borda de descida, né, ou perdão, essa forma de onda vai depender dos valores de entrada, né, aplicados a esse flip-flop, né. Bom, ainda na segunda questão, né, a forma de onda, né, de saída do LED SR vai depender, né, das possíveis combinações entre as entradas, né, SR ao longo do tempo, né. Então, algumas possíveis entradas, né, algumas possíveis combinações, perdão, são, por exemplo, quando S é igual a quando S é igual a 0 e R é igual a 0. Né? Nesse caso, o estado atual é mantido. Né? Quando S é igual a 0 e R é igual a 1, né, o LED é resetado para 0. Né? Quando S é igual a 1 e R é igual a 0, o LED é definido como 1. E quando S é igual a 1 e R é igual a 1, o circuito entra em um estado indefinido, ou seja, proibido. Na quarta questão, né, o enunciado é o seguinte: projete um registrador de 4 bits em entrada paralela e saída serial em System Verilog. Né? Eu fiz aqui, certo? O nome dele é registrador paralelo, né, serial. Né? E algumas características dele eu vou falar aqui. Bom, ele possui as seguintes entradas e saídas. Tem o clock, né, que é o sinal de clock para sincronizar as operações. Né? A gente tem aqui o reset, né, que é o sinal de reset para redefinir o registrador. A gente tem aqui, ó, dados paralelos, né, que é a entrada paralela de 4 bits. A gente tem o habilitar aqui, certo? Que é o sinal de habilitação para controlar a carga do registrador. Né? E a gente tem também a saída serial, né, que é a saída serial de 1 bit. Né?
deixa eu ver aqui, o registrador, né? Ele é representado pela variável registrador, que armazena o valor dos dados da entrada paralela, né? O contador aqui é usado para gerar a saída serial a cada ciclo de clock habilitado, né? Aqui no bloco always, né, é definido o comportamento do registrador, né? E deixa eu ver aqui, a declaração, espera só um minuto. Então, a declaração assign, né, ela é usada para atribuir o valor da variável saída serial reg a saída serial, né? Bom, na sexta questão, né, o enunciado é o seguinte: projete um registrador de 4 bits de entrada serial e saída paralela em System Verilog. Bom, fiz o código. Esse aqui, ó. O nome dele é registrador serial paralelo, né? Bom, esse registrador aqui, ele possui uma entrada, né, serial in, né? O sinal de clock CLK aqui, né? Deixa eu ver. Um sinal de reset, né? No caso, esse reset aqui. E um sinal de habilitação enable, né? O sinal de habilitação enable é esse aqui. E uma saída paralela também, né? De 4 bits, né? Que é o parallel out, né? Que é esse aqui. O bloco always, que é esse aqui no caso, ele é sensível ao sinal de clock, que é o, né, POSED CLK, né, esse aqui no caso. E ao sinal de reset, POSET reset também, né, esse aqui. E esse bloco, né, ele controla a operação do registrador, né, em si, no geral, né. A saída parallel out é atribuída ao valor atual do registrador, né, assim permitindo que seja lida, né, em paralelo. Pronto, na resolução da oitava questão, né, o enunciado é o seguinte: ele pede para a gente projetar um contador síncrono no módulo 13 no Node 5, certo? Bom, primeiramente, o que é um contador síncrono, né? Um contador síncrono é né, módulo 13, é um dispositivo que conta de 0 a 12 e em seguida retorna ao estado inicial. Ele tem 4 flip-flops JK ou D como elementos de memória. Bom, no passo a passo, né, de como a gente faz ele, a gente tem o seguinte: no passo 1, né, a gente abre o Logisim e cria um novo projeto. Passo 2, no painel esquerdo, clique com o botão direito do mouse e selecione projetar novo subcircuito. Nomeie o subcircuito como flip-flop JK e clique em OK. Passo 3 é o seguinte: no subcircuito flip-flop JK, adicione um flip-flop JK ou D, né, do painel esquerdo. Conecte as entradas J e K do flip-flop a uma porta AND e uma porta NOT, como mostrado na figura a seguir, que no caso seria essa aqui, né? Desse jeitinho aqui, tudo conectado e tudo mais. No passo 4, né, a gente deve adicionar uma entrada para o clock CLK no subcircuito flip-flop JK. Isso permitirá que o flip-flop seja sincronizado com a mudança do estado do clock. Passo 5. Saia do subcircuito flip-flop JK e volte para o projeto principal. Passo 6. No painel esquerdo, adicione 4 cópias do subcircuito flip-flop JK que você projetou anteriormente. Passo 7. Conecte as saídas Q dos flip-flops às entradas J dos flip-flops seguintes, criando assim uma cadeia de flip-flops, né? E certifique-se de que a saída do último flip-flop esteja conectada à entrada J do primeiro flip-flop, criando assim um loop. Passo 8 adicione uma entrada de reset, RST, ao primeiro flip-flop para redefinir o contador para 0. Passo 9. Adicione uma entrada de clock, CLK, ao primeiro flip-flop e a todas as outras entradas de clock dos flip-flops subsequentes. E o passo 10, né, adicione uma saída para o valor atual do contador, por exemplo, uma saída de 4 bits, conectando as saídas Q dos flip-flops a um registrador de saída. Passo 11. Adicione uma porta AND de 2 entradas ao primeiro flip-flop e a entrada de reset. Conecte a saída da porta AND à entrada de reset do primeiro flip-flop para implementar a função de reset assíncrono. E passo 12. Salve o projeto e execute a simulação para verificar se o contador síncrono módulo 13 funciona corretamente.